Irmãos, quero convidar a todos a abrir as nossas Bíblias, livro de Jonas. Jonas capítulo 1, amados. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, descendo a Jope. Achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um o seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Amém, irmãos? Somente até aí. Nós estamos nessa série de mensagens, de estudos sobre o livro do profeta Jonas. Na semana passada nós iniciamos aqui essa reflexão, e hoje eu quero falar sobre um profeta em crise. Quando eu olho aqui, amados, para a história de Jonas, nós vamos perceber que Jonas, ele é um homem que estava numa situação de total estabilidade, e em questão de poucos dias ou semanas, ele vai se ver em uma situação de total instabilidade e crise. É por isso que eu quero falar sobre um profeta em crise. A Bíblia vai dizer, em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que Jonas, ele era um profeta de Deus. Ele profetizou para o rei Jeroboão que Deus iria restaurar a Israel um território que havia sido perdido. E esta profecia que foi falada por intermédio de Jonas, ela se cumpriu. Então, dá-se a se entender que Jonas era um profeta honrado. Ele era um homem respeitado, tendo em vista que ele tinha esse acesso ao rei. Então, com certeza, ele era um profeta bem visto em Israel, era honrado por Deus, tinha uma vida instável, ele tinha falado algo e Deus tinha cumprido. Então, Jonas, ele tinha uma vida estável. Mas agora, de questão de poucos dias, Jonas, ele sai dessa situação de instabilidade, aonde ele estava honrado, numa vida confortável, era bem visto pela sociedade, e agora ele está no porão de um navio, num profundo sono, e aquele navio prestes a afundar, numa grande tempestade. E a pergunta que se faz é: como que alguém sai daqui e vai parar lá embaixo? Como que alguém sai de uma situação de total conforto e estabilidade e vai parar numa situação de total desconforto e instabilidade, como nós lemos no versículo de número 5? A questão é, Jonas, ele sai de uma situação de estabilidade e vai para uma situação de profunda crise. E por que isso aconteceu? Porque Jonas, ele comete uma sucessão de erros. Jonas, ele vai cometendo uma sucessão de escolhas erradas, que, como eu disse na semana passada, são motivadas por duas coisas: por desobediência a Deus e também por decisões emocionais. Porque Jonas perdeu o controle emocional e ele vai tomando decisões irracionais, decisões que não tinham lógica. E por causa disso, Jonas vai se afundando cada vez mais na crise. É interessante, amados, que nós não temos o controle dos problemas que vêm até nós. Nós não temos o controle sobre aquilo que vai dar certo ou vai dar errado na nossa vida. As coisas, elas dão errado. O carro quebra,
o emprego se vai, a empresa pode dar errado, você pode ter um problema no relacionamento, os seus planos podem dar errado, porque a vida é assim, as coisas dão errado. Então nós não temos o controle sobre aquilo que dá errado, mas nós temos sim o controle sobre como nós vamos reagir no momento de crise. Nós temos sim o controle sobre o que nós vamos fazer no momento de dificuldade, quando aquilo que nós tínhamos planejado dá errado. Jonas talvez ele tinha um projeto de vida, ele tinha os seus planos, mas Deus interfere na vida de Jonas e dá a ele uma ordem que era difícil de cumprir. E Jonas não consegue lidar com aquela ordem, com aquela crise, com aquele problema, e ele começa a tomar decisões erradas. Então, é essa a reflexão para nós nesta manhã. O que fazer no momento de crise? Como que nós devemos proceder? E Jonas, infelizmente, ele comete alguns erros. E eu queria falar sobre 3 erros que Jonas cometeu. O primeiro erro que Jonas comete, amados, é que Jonas não obedeceu a palavra do Senhor. No versículo 1 do capítulo 1 diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, e veio a palavra do Senhor a Jonas, e nós já sabemos qual é a palavra. Jonas vai e profetiza contra a grande cidade de Nínive, essa era a palavra. Mas Jonas, ele ouve a palavra, mas ele decide desobedecer a palavra. Como o irmão Valdeci falou aqui, nós temos a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz, que não envelhece, imutável. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. A palavra do Senhor é viva e é eficaz, e a palavra veio para Jonas, e ele decide desobedecer a palavra. Eu quero trazer para o nosso contexto. Naquela época, Deus falou diretamente com Jonas, porque ele era um profeta. Mas hoje nós temos a palavra, nós temos a Bíblia, nós temos a Escritura Sagrada, nós temos aqui as palavras de Jesus, os mandamentos de Deus, tudo que Deus queria falar para mim e para você, de relevante, já está aqui na palavra. É lógico, amado, que Deus pode usar os seus vasos, eu acredito nisso, mas a maior profecia é a palavra de Deus. E quantas vezes que nós negligenciamos a palavra? Quantas vezes que existe um mandamento bíblico claro sobre um determinado assunto, e alguém vira as costas, e nós viramos as costas para a palavra, e decidimos fazer as coisas do nosso jeito. E aí é por isso que muitas vezes nós vamos nos afundando em crise. Mas aquele servo de Deus, aquela serva de Deus, que ele prioriza a palavra de Deus, ele vai sempre caminhar na direção certa. Como Deus disse para o povo de Israel, quando eles estavam saindo do Egito. E essa palavra se aplica muito para nós, preste muita atenção, amados. Deus, ele coloca diante de mim e de você a bênção e a maldição. É simples e é cristalino, a bênção e a maldição. Se nós escolhermos não fazer aquilo que Deus estabeleceu, se nós escolhermos fazer as nossas próprias vontades, viver da maneira que nós queremos viver, e não ouvir a palavra, infelizmente nós estamos escolhendo o caminho da maldição. Maldição que eu falo aqui, é quando você escolhe não fazer a vontade de Deus, e você vai enfrentar consequências, porque o pecado tem consequência, e a desobediência é um pecado. Quando Jonas decide desobedecer a Deus, ele comete um pecado, porque pecado é isso, é desobedecer aquilo que Deus estabeleceu. Então, quando nós escolhemos esse caminho, nós vamos enfrentar consequências. Mas quando nós escolhemos o caminho de obedecer a palavra, de fazer a vontade de Deus, de escolher viver a vontade de Deus, nós vamos experimentar a bênção de Deus. Haverá dificuldades, mas Deus estará conosco, e nós sempre vamos alcançar a vitória lá do outro lado. Mas o primeiro erro de Jonas foi esse, desobedecer a palavra. Então, aplicando para nós, faça uma reflexão, amado. Será que não existe algo na nossa vida ao qual nós saibamos que claramente não é a vontade de Deus? Nós sabemos que realmente Deus não se agrada de determinado comportamento,
de determinada ação que nós fazemos, e nós mesmo assim não nos arrependemos, e não mudamos o nosso comportamento? Será que nós não estamos fazendo que nem Jonas? Porque Jonas, ele fugiu geograficamente. Deus mandou ele para um lugar, ele foi para outro. Deus mandou ele para a esquerda, ele foi para a direita. Deus mandou ele para Nínive, ele tentou ir para Tarsis. Mas nós às vezes fugimos de outras formas. Nós fugimos quando nós viramos as costas para a vontade de Deus. Nós fugimos quando nós sabemos que Deus quer algo de nós e nós fazemos as coisas de outro jeito. Eu me lembro, amado, quando eu era adolescente, minha mãe está aí de testemunha. Eu comecei na igreja com 13 anos de idade. E eu lembro que desde o primeiro dia que eu fui na igreja, Deus constantemente levantava pessoas e falava para mim, com 13 anos: eu tenho um negócio com você na palavra, eu vou te usar na palavra. E todas as vezes que alguém falava isso, eu ouvia, dizia amém para a pessoa, mas quando chegava em casa eu falava: eu não quero saber de palavra. Minha mãe é testemunha, eu falava isso: eu quero é saber de tocar, eu gosto de música, meu negócio é tocar, mas palavra eu não quero, nem de pregação eu gosto. Quando eu chegava na hora da pregação eu não via a hora de acabar para mim ir embora, e eu falava: eu não quero saber de palavra. Mas Deus usava, mesmo eu sendo um adolescente, Deus falava: eu vou te usar na palavra, e vai ser ainda com você jovem. E eu não queria, até que com 16 anos de idade, eu decidi aceitar o chamado de Deus. Eu falei: se é isso que Deus quer para mim, eu me disponho a fazer a vontade de Deus. E eu me lembro, amado, com 16 anos, eu nunca tinha falado na igreja, nunca tinha tido oportunidade para falar no microfone. Eu tinha tido uma vez num culto de jovens, lá na Vila Lucinda, e eu mal consegui cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Tentei ler uma coisa, na hora não achei o versículo, deu tudo errado, irmãos. E eu falava: piorou, tá vendo? Deus disse que vai usar na palavra, eu não consigo falar, não tenho vontade, não gosto de palavra, então eu não quero mesmo. Até que um dia eu falei: Senhor, se o Senhor quer isso de mim, com 16 anos, eu me submeto à sua vontade. A partir de agora eu vou me dedicar. Eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, ela está de testemunha. Mãe, faz um favor para mim, compra um terno para mim. Mas por que terno, Andrés? Porque eu vou começar a pregar a palavra. Só que a minha mãe, irmãos, ela era também nova na fé, era meio carne também, né? Ela sabe disso. Ela deu risada da minha cara. Mas menino, se nem falar você fala, você vai pregar como? Eu falei: Deus vai usar, Deus vai fazer. E aí meu pai comprou um terno para mim, irmãos, preto. Na época eu pesava uns 15 a 20 quilos menos que eu peso hoje, irmãos. Só o chassi do pernilongo, amado. E aí foi comprar o terno, não tinha terno do meu tamanho, irmão Cláudio. Aí meu pai comprou do mesmo jeito o terno que vinha aqui, irmão. Até hoje ele ficava grande. E aquele terno preto, irmão, era o terno do milagre, amado. Eu falei: agora eu vou começar a pregar a palavra. Mas, irmão, diante de Deus, eu falei isso numa segunda-feira. Quando foi na sexta, Deus me encheu com o Espírito Santo, amado. Lá na Vila Lucinda, o pastor Sérgio Donizete falou: vamos ouvir o irmão Andrés, que recebeu o batismo com o Espírito Santo. E quando me deu a oportunidade, eu fui testemunhar do batismo e já emendei pregar, irmão. Preguei uns 15 minutos. Era uma metralhadora, mas ninguém entendia nada que eu falava, porque era rápido, porque Deus está aqui nesse lugar, Deus abençoa a sua vida. Era assim, uma metralhadora. Mas eu comecei a pregar. Por quê? Porque eu aceitei a palavra de Deus, porque eu ouvi a palavra de Deus, e aí as coisas começaram a fluir na minha vida. Não é diferente na sua, amado. Que nós possamos nos submeter à vontade de Deus, tanto a vontade dele explícita, que está aqui na palavra, que é a vontade dele clara, que é para todos nós, como aquilo que Deus ele tem específico para a sua vida. E muitas vezes você fica tentando fugir, você fica tentando não aceitar, ou você fica falando: mas eu não sou capaz. Mas se Deus prometeu algo, ele vai fazer, ele vai te capacitar. A única coisa que ele quer é que você diga sim, que você se predisponha, que você fala: Senhor, eis-me aqui, faz de mim o que quiseres. Apenas isso. Jonas decidiu não obedecer, e agora ele se afunda ainda mais na crise, porque esse é o problema. Quando nós enfrentamos um problema, quando nós somos diante de um gigante, de uma crise, e nós não buscamos fazer a vontade de Deus, a crise vai se afundando ainda mais. E Jonas ouve a palavra do Senhor e não obedece. E agora, ele vai cometer um segundo erro.
que a partir do momento que ele foge, que ele entra no barco, a Bíblia vai dizer que Deus manda um grande vento no mar. E o barco quase ia afundando. E quando Jonas vê aquele vento, ele tem uma escolha, ele decide não ouvir o vento. Repita comigo: Jonas não ouviu o vento. Agora presta atenção, a Bíblia vai dizer no versículo de número 5: então temeram os marinheiros e clamava cada um o seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. Jonas decide não fazer a vontade de Deus, ele decide não obedecer a palavra de Deus, e agora vem um vento, e ao invés de Jonas ouvir o vento, ele desce para o porão, e vai se esconder mais uma vez, vai fugir mais uma vez. E agora aqui eu aprendo uma lição importante. Se tem uma coisa que nós temos que aprender, amado, é ouvir o vento. Jonas não ouviu o vento. Na nossa vida, em vários momentos nós vamos enfrentar tempestades. Em vários momentos nós vamos enfrentar vendavais. E o vento, ele sempre quer nos dizer alguma coisa. Quando eu falo vento, eu estou falando das dificuldades da vida. Eu estou falando dos problemas da vida. Eu estou falando de quando você está tentando fazer algo e parece que tudo está indo contra você. É quando você está tentando ir numa direção e tudo dá errado. É quando sua vida está num momento de estabilidade e aí começa a surgir um turbilhão de problemas. É o vento. E toda vez que nós enfrentamos um vento, nós precisamos ouvir esse vento e discernir o vento. Agora preste atenção, existem 3 tipos de ventos que podem vir na vida do crente. O primeiro tipo de vento que pode vir na nossa vida é o vento da provação. Quando Jesus chamou seus discípulos, colocou eles no barco e disse para eles: vão até o outro lado. Ele deu uma ordem. E a Bíblia diz que quando eles estavam lá no meio do mar da Galileia, no meio da noite, veio um vento. E o vento era contrário. Esse vento é o vento da provação. Jesus mandou os discípulos entrarem e irem até o outro lado. Ele deu uma ordem: vá até o outro lado. Ele falou qual era a direção, mas o próprio Deus mandou o vento. E o vento era contrário. Mas esse vento era para quê? Para provar os discípulos. Porque a Bíblia diz que Jesus colocou os discípulos no barco. E de longe Jesus olhava os discípulos. Ele estava observando eles, para ver o comportamento deles. O vento da provação, amados, é quando Deus, Ele manda você ir para uma direção. Mas Deus, Ele permite que venha algo contra você, para ver se você vai desistir, para ver se você vai voltar atrás. Quando vem o vento da provação, o comportamento nosso deve ser continuar, perseverar. Os discípulos estavam no meio do mar, o vento contrário, e eles continuavam remando contra o vento. É isso que Deus quer de nós. Quando vem a provação, quando você está tentando fazer a vontade de Deus e as coisas começam a dar errado, e você entende que é Deus te provando, o segredo é continuar remando, continuar buscando, continuar fazendo a vontade de Deus. Ah, mas parece que quanto mais eu oro, mais piora. Continua orando. Parece que quanto mais eu busco, mais difícil fica. Continua buscando, porque é Deus provando a sua fé. E na hora certa, Jesus vem, acalma a tempestade e você chega do outro lado. Quantos acreditam nisso? Vento da provação. O segredo é não desistir. Mas tem um segundo tipo de vento, que é o vento do impedimento. Também está no Evangelho. Jesus estava indo para um lugar chamado Gadara. Estava no barco. E lá em Gadara havia uma legião de demônios. E a Bíblia diz que Jesus dormia no barco e veio um grande vento. E agora presta atenção, que lá no vento que ele veio andando sobre as águas, ele só entrou no barco e o vento se aquietou. Mas agora esse vento de quando ele estava indo para Gadara, a Bíblia diz que quando os discípulos acordam o mestre repreende o vento e o mar.
Veja a diferença. Porque esse vento não era para provar, esse vento era para impedir eles de chegarem lá. Era um vento de batalha espiritual, era um vento de impedimento. E esse vento, a estratégia tem que ser diferente com ele. É quando você está tentando fazer a vontade de Deus e o inimigo se levanta para tentar te impedir. Nesse caso, o segredo não é ficar remando contra a maré. Nesse caso, é você discernir e entender que é uma batalha espiritual e que não vai ser com a sua força, não vai ser com a sua mão, não vai adiantar ficar remando. Esse vento você tem que repreender. Você tem que usar a sua fé, porque é uma batalha espiritual. Quantas vezes que nós estamos enfrentando um problema dentro do nosso lar, e às vezes, amado, você vai tentar conversar com alguém e não vai resolver, ou lá no seu trabalho, ou uma dificuldade na sua empresa, e às vezes o segredo para vencer esse vento é: eu repreendo esse mal em nome do Senhor Jesus. O inimigo vai bater em retirada hoje da minha casa, do meu negócio, da minha empresa, da onde eu estiver. É assim que vence esse vento, é discernindo e repreendendo ele, como Jesus fez. Aquieta-te vento, acalma-te mar. Repreender, usar a nossa palavra com fé. Então o primeiro vento da aprovação, segundo vento do impedimento. Eu já disse para os irmãos que eu tinha um palhozinho. Eu fiquei com aquele palhozinho, aí eu lembro, uns 8 anos, irmão. E tem uma época, irmão, a gente estava pastoreando a igreja e numa prova, irmão, sem dinheiro, numa dificuldade. E aí o palho só quebrava, irmão, só quebrava. Era uma quebração, eu arrumava, dali uma semana ele quebrava. E eu estava com pouco dinheiro, quebrava e quebrava. E eu falei, não, tá errado. Até quando eu fui no mecânico, ele, rapaz, esse palho seu tá zicado, hein, mano. Eu falei, estava errado. E só quebrava. Eu falei, não, já entendi. Irmão, diante de Deus, eu coloquei a mão no capô daquele palho. Falei, eu repreendo essa quebração em nome de Jesus, não vai quebrar mais. Irmão, depois de um tempo ele quebrou, mas demorou para quebrar, amado. Demorou para quebrar. Porque é assim, amado. Tem coisa que é batalha espiritual. Eu já disse para os irmãos. Uma vez minha mãe ficou doente lá na Vila Lucida, só ela trabalhava. Eu já contei isso para os irmãos aqui, mas vou contar porque alguém não ouviu. Nós estávamos dormindo lá em casa, daqui a pouco, quando a gente acordou, a máquina de lavar roupa ligada sozinha. No dia seguinte, minha mãe acordou e não levantou mais da cama. Ficou 3 semanas na cama e não levantava, e as coisas tudo acabando em casa, só ela trabalhava. E ela tomava remédio, não adiantava, tomava injeção, não adiantava. E aí um dia eu cheguei da escola, falei, não, isso daí é do inimigo. Pamela, vamos orar pela mãe. Minha irmã, que orar quê? Eu falei, vamos orar aqui, menina. E fomos lá, e oramos pela minha mãe, amado. Eu falei, eu repreendo essa doença em nome de Jesus. No dia seguinte eu acordei, ela estava já lavando a geladeira, irmão, mexendo com água, e o nome do Senhor foi glorificado, amado. Porque não era uma dor de coluna normal, era coisa do inimigo, amado. Então tem coisa que tem que repreender, irmão. Tem coisa que não é o médico que vai curar, não é pelo seu braço, é batalha espiritual. Nós temos que discernir isso. Então o primeiro vento da aprovação, o segundo vento do impedimento. Mas o vento de Jonas não era nenhum desses dois. O vento de Jonas era o vento da misericórdia, que é o vento que Deus manda quando nós estamos indo para uma direção e Deus não quer que a gente vá para aquela direção. Então Deus, pela sua infinita misericórdia, porque Ele quer o nosso bem, Ele manda um vento dizendo, não vá para essa direção. E aí, se eu tenho sensibilidade espiritual, eu falo, opa, Deus está querendo dizer para me mudar a direção, então eu vou voltar para a direção que Deus quer. Era para Jonas ter feito isso. Jonas estava indo para Tarsis, Deus queria que ele fosse para Nínive. E aí Deus manda o vento, e o barco estava quase afundando. O que era para Jonas ter feito? Era para ele ter discernimento e falar, Deus está falando para mim que Ele não quer que eu vá para lá. Mas Jonas fez o quê? Ele não ouviu o vento, ele falou, eu vou descer para o porão e vou dormir. Era Jonas fugindo mais uma vez. Jonas realmente é fujão, amado, não tem como não falar outra coisa. Porque primeiro, ele tenta fugir para Tarsis. Agora ele está no navio, e aí Deus manda o vento, e agora Jonas tenta fugir do vento. Ele vai para o porão, para tentar dormir, para fugir do vento. E agora, é interessante, amados, que muitas vezes é assim. Deus, Ele manda um vento para mostrar para nós que Ele não quer que a gente vá para aquela direção. E às vezes nós não discernimos e achamos, não, está dando errado. Mas é porque é o inimigo. Não, às vezes não é o inimigo não, é Deus.
Irmão, abra comigo aí, veja aí, por gentileza, amado. Jonas capítulo 1, versículo 4. Eu quero que os irmãos leiam em voz alta. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Olha aí, amado. Quem foi que mandou o vento? O Senhor. Aí o crente que não tem discernimento, ele está tentando ir para uma direção e está dando errado, ele é o inimigo. Não, às vezes é Deus. Às vezes é Deus falando para você, não vá para essa direção. Às vezes é Deus falando. Ah, irmão Andrés, mas aí você me complica. Como que eu vou discernir que vento é? É simples, mas é só você andar com Deus. É só você cultivar uma vida de oração. Deus vai te dar discernimento. Deus não deixa ninguém enganado, mas Deus vai falar no seu coração. Deus, Ele vai te dar sabedoria. Eu e a Iola mudamos para Santa Catarina, para uma cidadezinha chamada Balneário Barra do Sul. A cidade tinha 8.000 habitantes. Moramos lá 3 anos. Foi um período de bênção para a gente. Foi uma maravilha. Só que chegou uma hora que a gente entendeu que não era mais para a gente morar lá. E lá no meu coração eu sabia para onde Deus queria que eu fosse. Deus queria que eu viesse para Itu. Mas eu não queria voltar para Itu. E a Iola também não. Não, para Itu eu não volto. Mas era o que Deus queria. Mas eu e a Iola não queria. Mas Deus queria. E aí as coisas começaram a dar errado lá. E aí eu falei, eu vou mudar para Joinville. Uma cidadezona bonita. É para lá que eu vou morar. Mas Deus não queria que a gente fosse para Joinville. E aí eu falei, não, mas eu vou. E aí foi eu e a Iola com o palhozinho. E começou a procurar casa em Joinville, irmão. A gente ia para Joinville e ficamos indo para lá 2 semanas. Não achava a casa, amado. Não achava, irmão. Dava tudo errado. Era a rua que eu ia, que eu faltava bater o carro na guia. Tudo dando errado. Era o vento soprando. Era Deus falando, sai fora desse caminho, rapaz. E eu quero morar em Joinville. Até com muita insistência conseguimos alugar uma casa lá, irmãos. Ficamos lá 6 meses. 6 meses, eu. Foram os piores 6 meses da minha vida. Foi ou não foi, Eula? Deu tudo errado, amado. Deu tudo errado, tudo errado, tudo errado. Tudo errado, irmãos. E aí eu lembro que eu estava lá e eu orava, e eu com a cara num pó, chorando, falando, Deus, me perdoa, Senhor. Eu sabia que o Senhor não queria que eu viesse para cá, e eu vim, agora eu estou pagando o preço, eu e a minha família, pela minha desobediência. E aí Deus nos deu graça, e a gente veio para Itu. Mas eu lembro o quanto foi difícil, amado. E eu aprendi essa lição. Que quando as coisas começam a dar errado, às vezes, é Deus nos falando que não é aquela direção que Ele quer para nós. Então a gente tem que pedir discernimento para Deus. Às vezes é um projeto que você está tentando realizar e está dando errado. Mas às vezes é Deus dizendo que não é a vontade dEle. Às vezes é um relacionamento que você está tentando sustentar ou iniciar, que está dando errado. E você fica insistindo, mas às vezes é Deus dizendo que não é a vontade dEle. Às vezes é uma direção que eu estou tentando ir, que está dando errado. E eu fico tentando remar contra a maré. Então a gente tem que pedir, irmãos, discernimento para Deus. Senhor, será que realmente é essa direção que o Senhor quer para mim? Será que esse vento é apenas uma provação, o Senhor provando a minha insistência? Ou será que esse vento não é o Senhor me dizendo algo? Nós temos que pedir esse discernimento a Deus, amado. Porque quando Deus fala pela palavra, eu não ouço. E aí Deus vai falar pelo vento, e eu não ouço também o vento. A tendência é as coisas piorarem cada vez mais. E foi o que aconteceu com Jonas. Deus falou pela palavra, Jonas não ouviu. Deus falou pelo vento, Jonas não ouviu. E agora Jonas vai cometer o 3º erro dele. Ele vai dormir um profundo sono. E o sono de Jonas, que está no versículo de número 5, e dormia um profundo sono. Aí eu te pergunto, como que alguém vai dormir um profundo sono num barco, no meio de uma tempestade, o barco quase afundando, uma gritaria lá no barco, os marinheiros clamando cada um o seu Deus, uma gritaria, irmãos. O vento, o barco quase afundando e Jonas dormindo um profundo sono. Isso daqui não é à toa. O sono de Jonas demonstrava 3 coisas. A primeira coisa que o sono de Jonas demonstrava é a indiferença de Jonas.
Porque quando ele vê o vento quase afundando o barco, e os marinheiros todos desesperados, ele simplesmente decide ir dormir. Quer dizer o quê? Ele não se importava mais com a vida dos marinheiros, da tripulação, e nem tampouco com a sua própria vida. Tanto é que quando alguém fala para ele, será que você não fez alguma coisa para o seu Deus? Ele, sim, me lança para fora do barco. Quer dizer, ele não se importava mais com a vida dele, nem com a vida das pessoas. Porque agora Jonas, ele está num problema da indiferença. Agora preste muita atenção, amado. Quando nós entramos pelo caminho da desobediência, quando nós entramos pelo caminho de não ouvir a palavra, de não ouvir o vento, nós vamos entrar num momento que é da cauterização da nossa consciência. É quando você não se importa mais com aquilo que é certo ou aquilo que é errado. É quando a pessoa já é indiferente com as coisas de Deus. É quando a pessoa fala, se eu morrer e for para o inferno, não importa. Se eu morrer e perder tudo, não importa. Porque ela está indiferente. É um problema gravíssimo. Era a situação de Jonas. É por isso que ele dorme, indiferença, não se importava mais com nada. Segunda coisa que o sono de Jonas demonstra é a frieza espiritual. Jonas, que era um profeta de Deus, um homem de Deus, ele esfriou espiritualmente de tal maneira, amado, presta atenção, no versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um o seu Deus, Deus com letra minúscula. Agora presta atenção, eles estavam no meio do mar, o barco quase afundando, os marinheiros que não eram crentes, estavam orando, cada marinheiro clamando o seu Deus, todo mundo lá no barco clamando ao seu Deus, só tinha um que não orava. Quem que era? O profeta. Aquele que era para ser o líder espiritual do navio, era o único que não orava, era o único que não clamava. O Deus daqueles marinheiros não era nada, porque só existe um único Deus. Então Jonas, como profeta de Deus, era para ele ser o líder espiritual do navio. Mas Jonas, ao invés de orar, ele vai dormir. Olha só, amado. De maneira que os marinheiros depois acordam ele, o mestre do navio, e desperta ele, fala, viu, você não vai orar não? É a frieza espiritual. É quando a pessoa começa a entrar pelo caminho errado, e vai esfriando na fé, e daqui a pouco não tem mais forças para orar, não tem mais forças para buscar, é indiferente com as coisas de Deus, nada mais toca, a palavra não toca, o louvor não toca. E se você talvez está ouvindo essa palavra e está nesse estado, eu quero te dizer que Deus tem poder de te renovar, Deus tem poder de restaurar a sua vida, mas o primeiro passo é você se arrepender e confessar diante de Deus o seu pecado, o seu erro. Então Jonas, ele esfria espiritualmente. E a terceira coisa que demonstra com o sono de Jonas é o aprofundamento da sua crise emocional. Como nós falamos na primeira mensagem, Jonas, ele perde o controle emocional de tal maneira que a primeira coisa que ele faz de errado, ele toma uma decisão emocional. Ele tenta fugir de diante da face do Senhor, sendo que Deus é o Criador dos céus e da terra. Mas Jonas, motivado pela emoção, perdeu o raciocínio e fala, eu vou fugir diante de Deus. Falta de controle emocional. Como nós muitas vezes fazemos a nossa vida. Nós temos uma decepção, nós temos uma frustração, nós temos uma perca, nós temos um momento difícil, e ao invés de nós nos lançarmos aos pés do Senhor, nós fazemos com que aquela crise gere em nós uma crise emocional, gera ansiedade, depressão, desânimo, tristeza e outros sentimentos parecidos. Então é por isso que quando nós enfrentamos uma crise, nós temos que nos lançar nos pés do Senhor, amado. Se for para chorar, choras nos pés do Senhor. Chega diante de Deus e fala, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, as minhas forças se acabaram. Senhor, eu não tenho mais estrutura emocional, me ajuda, me renova. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai te renovar, Deus, Ele vai te fortalecer. Porque há um poder na oração. Há um poder quando nós lançamos a nossa ansiedade nos pés do Senhor. Mas Jonas, ao invés de se lançar nos pés do Senhor, ele se afasta de Deus. E ele tenta se punir. Porque Jonas, ele era
um passageiro naquele barco. Ele pagou a passagem. E como passageiro, ele tinha direito de ficar em um lugar confortável. Mas ele vai para o pior lugar do navio, ele vai para o porão. Porque a pessoa, quando ela está com essa angústia, ela começa a querer se punir. Ela começa ela mesma querer fazer mal para ela. E não adianta, amado, não adianta você querer se punir. Se lança nos pés do Senhor e busca a misericórdia de Deus, porque Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Mas Jonas agora está numa crise emocional. A primeira evidência é que ele foge de forma irracional. A segunda evidência é que ele fica indiferente. Pessoas, quando estão com crises emocionais fortes, elas ficam assim, ficam indiferentes. Não se portam mais com nada, com a aparência, com a casa, com os filhos. A pessoa começa a ficar indiferente. E a terceira evidência que Jonas estava numa crise emocional é o profundo sono de Jonas. Já estou acabando, preste atenção. Jonas, ele dormia um profundo sono. E isso demonstra a crise emocional que Jonas estava. Porque todas as vezes que alguém, 80% das vezes que alguém está com algum problema emocional, isso vai afetar o sono da pessoa. E aí você pode ir para dois extremos. Você pode ter insônia ou hipersonia. A insônia é a falta do sono. A pessoa perde o sono. A pessoa deita e não consegue dormir. Ou ela dorme e acorda 3, 4 horas da manhã e não consegue dormir mais. Insônia. Muitas vezes evidencia problemas emocionais. Mas tem um outro extremo, que é a hipersonia, que é a pessoa dormir demais. E aí a pessoa dorme, se deixar dorme até 2, 3 horas da tarde e acorda cansado. E a pessoa dorme por quê? Porque é uma forma de fuga. Preste muita atenção, amado. Jonas, ele fugiu, tentando ir para Tarsis. Não deu certo. Ele foi para o navio, Deus manda a tempestade, e agora ele foge para o porão do navio. Mas lá no porão, a crise continuava lá. E agora Jonas tenta fugir mais uma vez, dormindo um profundo sono. Esse sono do problema emocional, da depressão, da angústia, é uma forma de fuga. O problema é que quanto mais a pessoa dorme e ela acorda, o problema não resolve. O problema só vai piorando. Mais uma vez mostrando para nós, amados, que quando nós estamos em uma crise emocional, em um momento de dificuldade, não adianta tentar fugir do problema. Não adianta tentar se esconder, seja através de uma mudança geográfica, seja através de se escondendo, fugindo das pessoas ou dormindo. Não adianta, amado. Quando vem a crise, a única forma de sair dela é se lançar nos pés do Senhor e falar: Senhor, me ajude, eu não aguento, eu não estou suportando, mas o Senhor pode me tirar dessa situação. Jonas tentou fugir no sono, amado, mas não resolveu. Talvez você está assim. Talvez você não está nem dormindo direito. Talvez você deite e não dorme, ou acorda no meio da manhã, ou talvez você deita e dorme demais. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que Ele vai te curar desse problema. Ele vai arrancar essa angústia do teu coração. Ele vai tirar essa tristeza e vai haver abundância de paz e de alegria na sua vida, meu amado. Aleluia. Mas o segredo é se posicionar diante da vontade de Deus. E agora, amado, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um outro caso semelhante de Jonas, do profeta Elias, que também enfrentou o momento de crise. Jezabel ameaçou Elias, disse: eu vou te matar. E Elias estava numa grande crise emocional, e agora ele foge e dorme. E aí vem o anjo do Senhor, desperta ele, ele se alimenta e volta a dormir de novo. E aí vem o anjo do Senhor, desperta ele e ele volta a dormir de novo. É o mesmo problema de Jonas, é o sono da fuga. É o sono de alguém tentando se esconder do problema, fugir do problema, mas não adianta. É por isso que Deus fala para Elias: levanta,
Coma desse pão, beba dessa água, porque longa é a sua caminhada. E Deus também está falando para você: longa será a sua caminhada, tem uma grande obra ainda para você realizar. Mas Jonas dorme um profundo sono, e agora vem alguém e desperta Jonas. O versículo 6 diz, para finalizar: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim se lembre de nós, para que não pereçamos. Agora presta atenção. Infelizmente Jonas cometeu alguns erros. Ele desobedeceu a palavra, ele não ouviu o vento, ele tentou fugir do problema. E agora Jonas, ele chega numa situação, amado, que ele sozinho não consegue mais resolver o problema. Jonas, ele chega numa situação, numa crise tão profunda, que ele, pela sua própria força, não consegue mais reagir. É por isso que ele está num profundo sono. E agora alguém tem que vir e despertar a Jonas. E talvez, amado, você está nessa situação. Talvez você está no estágio 1, talvez você ainda está lá naquele primeiro momento, que Deus está falando com você pela palavra, e você não está ouvindo. Então nesta manhã, tome uma decisão, se posiciona. Ou talvez você já está no estágio 2, você já está no meio da tempestade, e Deus está falando para você nessa manhã: clame ao Senhor, se posiciona. Ou talvez você está ouvindo essa palavra, e você já está no estágio 3, que é quando por conta própria você já não tem mais capacidade de reagir. Você já perdeu as forças de reagir. E aí agora, eu quero que você entenda que Deus vai usar pessoas para te ajudar. Quando nós chegamos nesse estágio, nós temos que permitir que as pessoas nos ajudem. Nós temos que ouvir os conselhos que nos são dados, aquilo que é falado para nós, a palavra que é ministrada. O mestre do navio chega para Jonas, ele não era crente, amado. Aquele mestre do navio não era crente, mas Deus usou ele para despertar a Jonas. E Deus vai usar pessoas para te despertar. Talvez Deus esteja me usando hoje, ou talvez Deus vai usar outra pessoa, mas Deus vai usar alguém para você despertar e se levantar desse sono, se levantar dessa situação. E agora nós temos que ter humildade, porque às vezes tem pessoas que ela está numa crise profunda, de frieza espiritual, de indiferença, de sono. E às vezes quando vem alguém e dá um conselho: meu irmão, faça isso, a pessoa não ouve. Mas eu quero te dizer que a única forma de você sair dessa situação é você ouvir os conselhos, é você ouvir a palavra, é você ouvir o direcionamento, principalmente pela palavra. Aqui Deus usou o mestre do navio para falar para Jonas: Jonas, desperta, levanta-te e clama ao seu Deus. Olha que conselho bom, irmão. Deus usou um homem. Deus usou Jonas: desperta, levanta-te e clama ao seu Deus. Só coisa boa. E esse é o conselho de Deus para você também: desperta, levanta-te e clama ao seu Deus, e Ele vai te ajudar a sair dessa situação. Então essa é a palavra de Deus para nós essa manhã, amados. Por causa de Jonas, todo mundo no navio estava sofrendo. E saiba que por intermédio de você, pessoas podem sofrer ou podem ser abençoadas. Talvez você está se entregando, mas saiba que se você se entregar, outras pessoas vão sofrer junto com você, porque você é um instrumento de Deus. Você é um canal de Deus na vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, da sua família, dos seus vizinhos, lá no seu trabalho. Jonas se entregou e todo mundo no navio ia afundar. Mas a partir do momento que Jonas se levanta, houve salvação naquele navio. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Eu quero te dizer que se você se levantar, Deus vai usar para transformar a sua casa, a sua família, a sua vizinhança, o seu trabalho, aonde você for, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas a palavra é: levanta-te, clama ao seu Deus.